Bom dia, pessoal, aqui professor Elton em mais uma cápsula diária de história. Hoje, quinta-feira, 20 de agosto de 2020, dia dos maçons. Essa data é recordada quando em 1822, durante uma sessão maçônica, Gonçalves Ledo discursou pedindo a independência do Brasil. Influente na sociedade, Dom Pedro I teria acatado o pedido do jornalista e político Gonçalves Ledo, proclamando a independência. Por isso que se comemora no Brasil hoje o Dia do Maçom. Na história, em 1741, representou uma data crucial na história da exploração marítima, com o primeiro registro da chegada de uma embarcação russa na costa noroeste do continente norte-americano. Sob o comando do dinamarquês Vitus Bering, os navios russos cruzaram pela primeira vez o que hoje é chamado de Estreito de Bering, estabelecendo a existência de uma ponte de terra que unia os dois continentes e abrindo o caminho para a colonização russa do Alasca. Desta vez, a expedição tinha dois navios. Bering era o capitão do São Pedro, enquanto seu colega, Alexei Chirikov, comandou o São Paulo. Eles saíram de Kamchatka, no dia 4 de junho de 1741, em direção ao sudeste. Bering e sua tripulação desembarcaram no que viriam a ser chamado de Kodak Island, no dia 20 de agosto. O acontecimento ficou conhecido como o primeiro desembarque russo comprovado no Alasca. Depois, lá no século XIX, os russos viriam a vender o território do Alasca para os norte-americanos. 1858. Era publicado pela primeira vez a teoria da evolução pela seleção natural de Charles Darwin no The Journal of the Proceedings of the Linnean Society of London, juntamente com Alfred Russel Wallace, que apresentava a mesma teoria. Então, a teoria da evolução das espécies de Charles Darwin, publicada em 1858. Em 1866, o presidente norte-americano Andrew Johnson declara formalmente o término da Guerra da Secessão. Falei essa semana sobre isso com meus alunos do 8º ano, quando falamos sobre a formação e a independência dos Estados Unidos. 1940, na cidade do México, o revolucionário russo exilado Leon Trotsky é fatalmente ferido com um machado de gelo por Ramon Mercader. Ele morre no dia seguinte, a morte de Leon Trotsky, exilado político no governo russo, assassinado a mando de Stalin. 2016 vai ficar na cabeça de muitos torcedores de futebol do Brasil. Foi o dia da conquista do sonhado ouro olímpico do futebol brasileiro, o único título que faltava à seleção masculina brasileira. Após o empate no tempo regulamentar por 1-1, o ouro foi conquistado nos pênaltis por 5-4. O título veio na quinta bola chutada por Neymar, após o goleiro Everton ter defendido o pênalti cobrado pelo jogador alemão. E com isso encerramos a nossa cápsula diária de história de hoje. Uma excelente quinta-feira a todos e um abraço do professor Elton.